Muito obrigado a todos pela presença. Mais uma vez aqui na Session de Houston, iniciaremos uma palestra. Iniciando então com uma oração inicial. Canto invocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa palestra conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Mas então, é muito bom estarmos aqui novamente com uma nova palestra, onde a gente ensina estuda, né? Ensina e estuda a filosofia da Seishunui, né? Fundado pelo mestre Masaharu Taniguchi, lá em 1930, né, no Japão. E aí ela veio para o Brasil e depois se espalhou por todas as Américas. E estamos aqui em Houston, é, tentando mostrar para as pessoas que a Seishunui realmente ajuda a pessoa a mudar de vida. De mentalidade. A gente trabalha muito com a mente. Quer dizer, a filosofia trabalha com a mente, né? E a gente procura passar essa informação para o maior número de pessoas, né? Hoje a gente tem o tema Prospere a partir de agora, baseado nos livros A Verdade número 8 e A Verdade número 9 do mestre Masaharu Taniguchi, né? Nossas lives estão em nosso canal do YouTube, Seishunue Houston. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho e deixe seu like se gostarem do conteúdo, né? Hoje teremos a satisfação de ter o presidente da Associação da Fraternidade de Mato Grosso, senhor Francisco de Sales, de Rondonópolis, fazendo um outro relato que vai iluminar com certeza a mente de todos nós. Muito obrigado, Francisco, por voltar e cooperar com a Seixoneira de Houston. Muito obrigado. Pode iniciar o seu relato. Muito obrigado, senhor Oliver. É uma alegria estar aqui novamente e cumprindo a nossa missão sagrada, que é divulgar a verdade, nos moldes como foi estudada pelo Masaharu Taniguchi. Muito bem. Na primeira oportunidade que eu estive aqui, eu falei sobre o acidente que eu tive aos 15 anos, sobre a morte clínica, a morte cerebral, que eu saí do corpo e que não havia voltado para o corpo. Eu simplesmente acordei novamente do coma, acordei no corpo, depois de 2 meses e meio na UTI do hospital, e aí chegou o dia de ir para casa. Quando eu fui para casa, eu tinha a certeza e a sensação de que eu estava andando, indo para casa andando. Cheguei em casa andando, a minha impressão era essa, e almocei, e depois do almoço eu fui dormir um pouco no meu quarto. Quando eu comecei a sonhar. E quando eu comecei a sonhar, quem que eu vi na minha frente, no meu sonho? Eu vi novamente o corpo de, não o corpo, eu vi Jesus mesmo, Jesus Cristo na minha frente, como eu tinha visto quando eu estava fora do meu corpo, quando eu estava naquele período de morte clínica. E aí vieram na minha mente aquelas palavras: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E conversei com ele, fui conversar com ele, porque ele estava diante de mim. Quando eu o vi, eu falei assim: Oi, Jesus, tudo bem? E ele respondeu: Tudo bem, mas quando quiser me chamar, não me chame de Jesus. Eu então perguntei: Chamar de quê então? Quando eu fiz essa pergunta, eu tinha a certeza de que, dependendo da resposta dele, eu teria o conhecimento certo de que eu estava efetivamente conversando com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, ou apenas sonhando. A minha impressão era essa. E quando ele falou assim,
me chame de filho do Pai Eterno. Ele olhou para mim e falou: me chame de filho do Pai Eterno. Eu tive a certeza de que eu estava efetivamente conversando com o Espírito Santo, na figura de Jesus Cristo, que se autodenominava o Filho do Pai Eterno. Então eu perguntei: tá bom, filho do Pai Eterno, o que que você manda? Assim, conversei de igual para igual com ele. Ele me perguntou: você não é calmo, é? Eu falei: não, eu sou muito nervoso, fico muito bravo, tenho muita raiva das pessoas e às vezes até brigo com elas, às vezes até bato nelas. Falei assim. E aí ele me respondeu: então, quando você tiver com raiva de alguém, pense em mim. E ao falar isso, saiu dos olhos dele uma energia que entrou nos meus olhos e me acalmou, me deixou em paz, muita paz. E falou, depois falou o seguinte: e quando você quiser bater em alguém, lembre-se de mim. É, eu escutei aquilo tudo e nisso eu estava deitado na cama quando o sonho começou. Nisso eu levantei da cama, fui até onde ele estava, ele voltou para onde eu estava, então nós trocamos de posição no sonho, como se estivesse dizendo assim: eu sou você, você sou eu. Então eu fui para onde ele estava, viramos de lado e ele falou assim: tenha paciência. Quando ele falou tenha paciência, depois de falar aquelas duas frases, ele falou tenha paciência, e ele falou com uma força tão grande, que eu percebi que a razão daquele sonho, a razão daquela meu segundo encontro, né, com ele, porque o primeiro foi quando eu estava fora do meu corpo, quando eu estava morto, tecnicamente morto. Então, a razão da visita foi para ele me dizer: tenha paciência. E eu fiquei pensando, enquanto depois que o sonho acabou, eu fiquei pensando: paciência para quê? Paciência para quê? E não sabia para que era que ele queria que eu tivesse paciência. Acabou o sonho, eu dormi mais um pouco, acordei, e quando eu acordei, eu já estava programando fazer um monte de coisas, porque eu estava há mais de 2 meses no hospital. Só que quando eu acordei, eu não consegui mexer um músculo do meu corpo, porque eu estava efetivamente tetraplégico. Segundo a medicina, eu estava tetraplégico. E eu não sabia que eu estava tetraplégico. E aí a minha mãe foi conversar comigo e falou: mãe, eu não consigo mexer. Ela, por quê? Ela falou: você teve um acidente, você está machucado, mas você vai ficar bom. Aí eu falei assim: já sei para que Jesus, para que ele queria o Filho do Pai Eterno, né? Queria que eu tivesse paciência. Era para vencer o ferimento do acidente. Só que aí os anos se passaram, eu muito rapidamente consegui vencer a tetraplegia, muito rapidamente eu voltei a andar, muito rapidamente eu voltei a ter uma vida normal. Embora eu tenha até hoje, 40 anos depois, uma certa limitação, eu manco um pouquinho, tenho uma certa dificuldade no braço esquerdo, mas eu sou uma pessoa normal. E o que que mais assim me, me deu razão para eu dar esse testemunho? Porque ao recomendar que eu pensasse nele e que eu lembrasse dele, hoje, depois de estudar Aceite o Noyer, eu entendo que quando ele falou pense em mim, lembre-se de mim, ele estava falando para eu contemplá-lo, ou seja, contemple o Espírito Santo. E fazendo o Aceite o Noyer, eu percebo que este sonho que eu tive foi uma grande meditação Shinsokan. E hoje, então, quando eu faço a meditação Shinsokan, eu penso nele e falo: oi, tudo bem, filho do Pai Eterno? Estou aqui de novo, vamos conversar. E nisso, as ideias que eu tenho tido, as mensagens que eu tenho recebido, todas fizeram com que eu vencesse a tetraplegia. Hoje, como eu falei, eu sou uma pessoa normal. Eu superei todos os machucados no cérebro que eu tive no acidente, porque efetivamente eu perdi todas as funções cerebrais. E, assim, eu falo que Deus foi tão caridoso comigo que antes de eu saber, antes de eu ter consciência de que eu estava tetraplégico, sem mexer um músculo,
ele veio me avisar, veio me explicar e veio me mostrar como ser daqui para frente. E a grande pergunta que eu tinha era essa: onde que eu posso encontrá-lo novamente? Como que eu posso encontrá-lo novamente? E a resposta que eu tenho hoje é a seguinte: sempre que eu quiser conversar novamente com o Filho do Pai Eterno, é só fazer meditação Shinsokan. Então, meus queridos, eu vejo que hoje a razão de eu ter voltado à vida depois desse acidente foi para divulgar a verdade por meio da Seichonoye. Foi para isso que eu votei. Eu votei para ser um divulgador da Seichonoye. Muito obrigado. Nossa, nossa, que profundidade, viu? Bem profundo o seu relato nossa, deve deixar as pessoas felizes porque elas entenderam o que que a meditação Shisokan pode fazer. É, é E Deus. É Deus conversando com a gente. é conversar com Deus, né? Conversar com É, Deus. E não ficar pedindo coisas para Deus, mas só agradecendo a Ele, né? é Por contemplando Deus mesmo, agradecendo. contemplando Deus, é isso aí, contemplando Deus. É como ele falou: pense em mim, lembre-se de mim. Pensar e lembrar é contemplar. Então é só Exatamente. contemplar. Exatamente, exatamente. Parabéns, parabéns para mais um relato maravilhoso, né? Eu sei que você tem uns 200 relatos, né? Mas esse já deu, já deu o Eu segundo tenho, relato aí. eu tenho vários, vários, mas mas todos eu conto oportunamente para as pessoas e ilumino as pessoas por causa disso. É porque Então, eu recebo muita luz quando eu pratico a Seitonoye, e muita luz mesmo. Foi para isso que eu voltei, foi para praticar a Seitonoye e para divulgar a Seitonoye. Por isso que eu voltei à vida. muito bem, muito bem, muito obrigado. E aí você vai voltar outras vezes, com Com certeza. certeza, com certeza. Eu estarei sempre à sua disposição, viu, Oliver? Muito É só obrigado, muito chamar e a gente obrigado, muito conversa. obrigado. Eu sei que você tem um compromisso agora, Tenho e agora, agora. especialmente para dar esse relato, dar essa demonstração de amor, né? Muito obrigado por isso, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Conte sempre comigo. Muito Um obrigado. abraço, então. Um abraço. Tchau. Então, meus amigos, é, iniciando o nosso trabalho nessa palestra, a gente começamos com não complique sua vida com as suas próprias mãos, né? Muitas vezes as dificuldades que enfrentamos não vêm de fora, né? Mas das complicações que criamos dentro de nós mesmos, né? Quem desconhece as leis da vida acaba infringindo-as por ignorância, né? Talvez, e vai colher sofrimento, né? Assim como na matemática 2 mais 2 será 4, as leis da vida são claras e exatas, né? Uma dessas leis é o semelhante se atrai. Isso significa que aquilo que emitimos em pensamentos, palavras, atitudes, retorna a nós com a mesma frequência. Porém, muitos ainda buscam o lucro prejudicando os outros, por exemplo, né? Esperando ter prosperidade, né? Se prejudica o outro e espera prosperidade. Não vai dar certo, né? E mesmo até plantando egoísmo, né? A vida prospera com quem compreende a prática da lei fundamental. Dás e receberás, né? Um exemplo. Hoje eu vou comentar uns temas e sempre eu vou dar um exemplo, porque é, as pessoas vão entender melhor, né? Esse exemplo é pequeno, mas vale a pena fazer cada vez um exemplo para que vocês entendam o que a gente está falando, né? Por exemplo, um comerciante de bairro conhecido por vender com honestidade e ajudar os clientes sem dificuldade, decidiu confiar em sua intuição e generosidade. Então, em vez de aumentar os preços,
durante uma crise local, ele fez o contrário, ofereceu descontos e cadernetas de confiança, né? O caderninho, né? E qual foi o resultado? Sua clientela dobrou. Pessoas vinham de longe comprar com ele. Por quê? Porque ele plantou confiança e colheu abundância. Então, o semelhante atrai o semelhante. Não é interessante esse exemplo, né? Agora, com o tema que a alegria é a semente da prosperidade, com a mente alegre todas as manhãs, todos os dias, a vida começa a fluir naturalmente, né? Temos que ser alegres quando a gente desperta, né? Da mente alegre nascem infinitas coisas boas. Esse é o primeiro princípio das leis da mente, né? Quando cultivamos a alegria verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias externas, né, que vem da gente mesmo, né? Ativamos dentro de nós uma força criadora que atrai soluções, né, oportunidades e prosperidade, o que todo mundo quer, né? Então, para estarmos verdadeiramente alegres, precisamos primeiro conquistar a tranquilidade interior, né? Deixando de lutar contra tudo e todos e passando a confiar no fluir natural da vida, né? Eu mesmo já vi que se eu deixo a coisa fluir e tanto ser alegre, deixo as coisas acontecerem com confiança que vai dar tudo certo, as coisas estão tudo certo. Isso é o que eu aprendi na Seixonai, né? Então, o segundo o mestre, existe um mestre, um Netata Kusumu, ensinava que ao se entregar ao fluxo natural das coisas, adquire-se a tranquilidade absoluta. Então, quem vive assim pode dizer com sinceridade: dia e noite eu vivo a vontade de Deus, que ao mesmo tempo é a minha vontade, né? E um exemplo também disso aí, Maria, uma professora que enfrentava dívidas e desânimo, começou a praticar um simples hábito. Todas as manhãs, ao acordar, ela agradecia por três coisas em sua vida e sorria. Mesmo que estivesse com problemas, ela decidia começar o dia com gratidão e leveza. Em poucas semanas, seus alunos começaram a elogiá-la, a escola lhe ofereceu uma função de coordenação e suas finanças começaram a se organizar. Então, a mente alegre criou novas realidades, né? Então, prosperidade não começa no bolso, começa no coração tranquilo. É por isso que a gente tem que abrir a janela do coração, que é como deixar o sol entrar, né? É alimentar a fonte da criação de todas as coisas. Quando trabalhamos com o coração alegre, nossa capacidade aumenta, a eficiência melhora e as ideias criativas surgem com naturalidade. Até quem tem dificuldade para se expressar consegue falar com clareza e confiança quando o coração está iluminado. É importante nos dedicarmos ao trabalho com afinco, mas sem esquecer de abrir essa janela, permitindo momentos de leveza e alegria, mesmo no meio das tarefas. Os intervalos do trabalho, né? Os intervalos do trabalho devem ser alegres, como uma recreação que revigora a pessoa, né? É sempre bom dar uma paradinha no trabalho, bater papo com os amigos, ali, os colegas, dar risada e voltar ao trabalho. Você já está uma revigorada, né? Um coração que se alegra, com bom humor, dá luz, dissipa a monotonia e dá um sabor à vida. Nessa rotina tão cheia,
de compromissos é essencial ter capacidade e sabedoria de afastar a tristeza com um riso e bom ânimo. Um outro exemplo aqui, o João, um gerente de equipe supercarregado, né, como sempre, né, percebeu que seus funcionários estavam tensos e desmotivados. Então ele decidiu então criar pequenas pausas durante o expediente. 5 minutos para rir de uma história, ouvir uma música ou simplesmente respirar juntos, né? Então qual foi o resultado? O ambiente mudou completamente. A produtividade da equipe aumentou, os erros diminuíram e todos passaram a se apoiar mais. Abrir a janela do coração não é perder tempo, é investir na força que move o quê? Que move a prosperidade. Outra coisa que a gente faz, assim, muito, né? Às vezes é olhar o defeito dos outros. Né? Aquele lá faz isso, outro faz aquilo, né? Então, o bom humor é um grande remédio para a alma, mas precisa ser usado com sabedoria. Não devemos gastar nossa energia observando e comentando os defeitos dos outros. Né? É verdade que as histórias engraçadas e até os quadrinhos podem trazer momentos de descontração, mas é preciso cuidado para não transformar o riso em zombaria. Isso provavelmente principalmente tá na formação das crianças, né? Tem esses desenhos aí, às vezes, não são bons, né, para criança. Ensinam coisas erradas, né? Quando nos acostumamos a ver o erro alheio, acabamos por alimentar a crítica destrutiva que nos afasta da prosperidade. Muitas pessoas inteligentes e talentosas fracassam ou vivem isoladas, né? Porque gastam tempo e energia enxergando e julgando os outros, né? Julgando, né? A pessoa tem toda a capacidade para fazer tanta coisa e fica perdendo tempo, né? Deus não vê os pecados de ninguém, ele vê apenas a perfeição divina em cada ser, né? Nós também devemos treinar nosso olhar para enxergar em todas as pessoas essa natureza perfeita que habita no interior de cada pessoa, né? Se a gente mudar esse olhar, né? Às vezes tem um olhar que você já começa a julgar as pessoas, né? Já entra no negócio, nossa, aquela mulher com aquela roupa, né? E assim vai. Tem um exemplo aqui do Carlos, um chefe de oficina. Ele tinha o hábito de criticar duramente seus funcionários, sempre apontando o que faziam de errado. O ambiente era pesado e os trabalhadores viviam desmotivados. Um dia ele decidiu mudar, começou a elogiar os pontos fortes de cada um e a valorizar os acertos. É isso que a gente aprende a ser né? Só veja a parte positiva das pessoas, coisas e fatos, né? Então, quando você fala das coisas certas que as pessoas fazem e não fala das erradas, fala só das certas, isso vai motivar a pessoa a crescer, evoluir, né? Então vamos sempre nos concentrar nas coisas boas das pessoas, né? Então, em pouco tempo, a produtividade aumentou e os erros diminuíram, sem que ele precisasse mais chamar a atenção. Então, ver o lado bom das pessoas transforma não apenas os outros, mas a nós mesmos, né? Então, vou sempre lembrar essa máxima da Seishun. Vamos ver apenas, não ver ver apenas o lado o bom das pessoas.
e nunca os seus lados, o seu lado negativo, né? A esperança é a mãe da concretização, né? Então, a esperança é a força inicial que faz nascer a prosperidade. Então, sem esperança você não consegue chegar em nada, né? Mas é preciso entender seu verdadeiro papel. Não basta ser otimista ao extremo, ai, vai dar tudo certinho, né? Não se preocupe. Imagina que só visualizar ou orar pelo que se deseja já será suficiente para alcançar a vitória, né? Esperança sem ação, então, olhe bem, esperança sem ação é como querer colher sem ter semeado. Oba, vai nascer batata? Você plantou? Não, então não vai nascer. Ah, tinha que plantar? É sim, você tinha que plantar. A batata não tem batata, né? É, o mesmo ocorre no esporte. Um atleta que já se considera derrotado antes de terminar a prova, não dá o seu melhor até o fim, aí ele já acha que não vai dar. E no comércio, quando o empresário acredita que a falência é inevitável, inconscientemente ele deixa de lutar com toda a força. Quer dizer, ele perde a esperança, né? E isso é muito mal, né? Isso é muito mal. Então, um exemplo nesse caso aqui, a dona Lúcia, dona de uma pequena loja, passou por dificuldades durante uma crise econômica, como todo mundo acontece, né? Muitos colegas comerciantes desistiram, fechando seus negócios. Aconteceu com o Covid, né? Eu vi um monte de gente fechando, né? Nós, a nossa empresa aqui, a gente não parou um dia. Claro que diminuiu os negócios, mas a gente foi confiante. Eu sempre acho que, acho não, eu tenho certeza que eu tenho Deus dentro de mim. Sou filho de Deus. Então, eu tenho confiança que as coisas vão, de algum momento, em algum momento, vai começar a melhorar. Então, eu não aprendi isso na Seixonoe, né? Antes eu não tinha essa, eu tinha que ficar derrotado, né? Hoje em dia as pessoas falam, nossa, você é tranquilo, né? Você tá com todos os problemas, né? Fechando, todo mundo fechando aí, e você tranquilo. Sim. Então, mas a Lúcia aqui no caso, ao invés de se entregar ao desânimo, que nem eu, reformou a loja, buscou novos fornecedores e criou promoções para atrair clientes. O resultado foi surpreendente, enquanto outros fechavam as portas, o movimento da loja da Lúcia cresceu e a esperança que se transforma em ação é o que concretiza a prosperidade. A força da persistência diante dos obstáculos. Bom, então, para prosperar, não basta começar com entusiasmo e depois desistir no primeiro sinal de dificuldade, como acontece com muita gente, né? Os obstáculos aparecem para nos fortalecer e ensinar, né? É isso que a gente aprende aqui, né? Essa filosofia maravilhosa seja Junina. Muitas pessoas desistem porque acham que as dificuldades são sinais de que devem parar. Ah, não, tá, olha, Deus está dizendo aí que tem que fechar. Na verdade, são testes que preparam o terreno para a grande vitória, né? Aquele que prossegue com confiança e determinação transforma os obstáculos em degraus do sucesso. É como o agricultor que, mesmo diante da seca, ele continua cuidando da terra porque sabe que a chuva virá. A vida responde ao esforço contínuo, tem que ser contínuo, ao trabalho honesto e à fé na colheita que há de chegar. Os frutos não nascem no dia seguinte ao plantio.
É preciso paciência e dedicação. E isso acontece com qualquer coisa que a gente queira fazer ou atingir. Uma meta que a gente determine não é assim de um dia para o outro. Existe um tempo, né? Tem um exemplo também aqui, o Pedro, um jovem marceneiro, abriu sua própria oficina com muita dificuldade. No começo, as encomendas eram poucas e o lucro quase nada. Muitos amigos diziam que ele deveria procurar outro trabalho, mas Pedro persistiu, aperfeiçoou suas técnicas, fez cursos à noite e tratou cada cliente com atenção especial. Em poucos anos, sua marcenaria se tornou referência na cidade. Os obstáculos que pareciam barreiras eram, na verdade, lições que o prepararam para a prosperidade. Então, você vê como é que realmente a gente tem que praticar isso. Outra coisa importante é o valor do agradecimento no caminho da prosperidade. A mente agradecida é como um imã poderoso. A mente agradecida é como um imã poderoso que atrai bênçãos e oportunidades. A gente tem que ter gratidão por tudo, né? Aquele que, em vez de reclamar, aprende a agradecer, até aquelas pequenas coisas, prepara o terreno para as grandes realizações. O agradecimento nos conecta ao fluxo positivo da vida e fortalece nossa relação com as leis do universo. Muitas vezes as pessoas se concentram tanto no que falta e se esquecem de reconhecer o que já possuem. É isso que a gente fala sempre aqui. Reclamar do que não tem e esquecer de agradecer pelo que tem, né? Eu sempre faço um, um quadro e a pessoa só tem isso aqui, pequenininho, pequenininho. Ele agradece isso aqui, ele tem direito a mais. Tem direito a mais. Aí ele agradeceu isso aqui, agora ele tem direito a mais. E assim vai. É ilimitado o progresso das pessoas, né? Mas desde que agradeça o que já tem, né? Então, esse fato de não agradecer fecha as portas da abundância, né? Então, a prosperidade começa no coração que sabe dizer obrigado com sinceridade e alegria, mesmo nas dificuldades. Há sempre algo a agradecer, né? Sempre tem alguma coisa para agradecer. Saúde, os amigos, o aprendizado. O dia que começa, né? Já é um agradecimento. Um exemplo disso aí é a Ana. Costureira autônoma, enfrentou um período de poucas encomendas e muita incerteza. Em vez de se entregar ao desânimo, ela decidiu todos os dias escrever 3 motivos para agradecer. Essa é outra coisa que a gente ensina a Seixonen. É o livro, o caderno de elogios, né? Ou de gratidão. Então, esse caso aqui, ela 3 motivos para agradecer. Então, eu vou agradecer a minha casa, eu vou agradecer minha família, eu vou agradecer essa mesa que eu estou usando aqui agora, eu vou agradecer esse computador que eu tenho, eu vou agradecer cada coisa da casa, cada dia. Tentem fazer isso. Pega um caderno e coloquem lá, caderno de gratidão. E vão escrevendo cada dia só 3, como a Ana fez aqui. Porque a gratidão renovou suas forças e sua criatividade. Ela passou a divulgar seu trabalho nas redes sociais, né? Fez parcerias e logo os pedidos começaram a aumentar. O agradecimento transformou sua realidade e abriu caminhos inesperados, porque acaba esse inesperado que fala é que é, abre portas que você não sabia que tinha ali. Você tá no negócio fechado aqui, você não sabia que tinha uma porta aqui. Aí que você começa a ter gratidão, desaparece essa porta de repente assim.
Quer dizer, aparece essa possibilidade, né, que você não sabia que tinha. Não é interessante? E também, claro, a harmonia nos relacionamentos com base da prosperidade, né? A verdadeira prosperidade não se constrói apenas com esforço individual, mas também com a qualidade dos relacionamentos que cultivamos. Então, quem vive em harmonia, por exemplo, com os outros, abre portas para oportunidades que sozinho não poderia alcançar. Então, se você está em harmonia, então você abre as portas. Porque o ressentimento, a raiva, as desavenças são como pedras no caminho que impedem o avanço e bloqueiam o fluxo da abundância. Esse bloqueio do fluxo da abundância é que atrapalha o nosso crescimento. É fundamental buscar a conciliação. Precisamos buscar a conciliação sempre, o perdão, o respeito mútuo em todas as relações, na família, no trabalho, na vizinhança, enfim. Assim como o solo precisa estar limpo para receber a semente, você vai ter que limpar o solo, né? Você tem que trabalhar a terra antes, né? Aí ele coloca, mas o coração precisa estar livre de mágoas para receber a prosperidade. Você veja essa frase. O coração precisa estar livre de mágoas para receber a prosperidade. É, é profundo. Outro exemplo, o Marcos, dono de um pequeno mercado, vivia em conflito com o concorrente do bairro. Os dois se ignoravam e falavam mal um do outro para clientes. Um dia, Marcos decidiu mudar. Procurou o vizinho e pediu desculpas e propôs que ambos se apoiassem em vez de competir de forma negativa. Então, juntos, começaram a fazer promoções conjuntas e eventos para a comunidade. O resultado foi que os dois negócios prosperaram muito mais do que quando brigavam. Então, a harmonia gerou abundância para ambos. Não é maravilhoso isso? Até me emociona. Organize-se com precisão e colha os benefícios. Que a organização é uma das chaves mais práticas para a prosperidade. Quando há organização, os trabalhos fluem com ordem e eficiência. Não há atropelos, desencontros ou desperdício de energia. A gente fica desperdiçando energia nessas coisas. As tarefas realizadas com calma e planejamento rendem mais do que aquelas feitas às pressas e de forma desordenada. A mente serena, livre da confusão, né, passa a ter espaço para novas ideias e soluções criativas. A organização não apenas simplifica o trabalho, mas também ajuda a identificar rapidamente os pontos que precisam ser ajustados, corrigidos, antes que eles se transformem em um problema maior, né? Se você tem organização, você vai ver isso mais rapidamente, né? A ordem externa reflete e reforça a ordem interna.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos aqui que estão me escutando, que estão me vendo. É, espero que tenham aprendido muita coisa hoje, né? E vamos fazer a oração de encerramento. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por ter nos orientado de forma que todos os presentes e os que assistirão essa live posteriormente terão suas vidas iluminadas pelo amado Mestre Jesus Cristo. Suas famílias, o local onde trabalham, onde residem, em suas casas, estarão recebendo as bênçãos de Deus em todos os momentos. Oração pela paz mundial, nova versão, pelo professor Masanobu Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o povo do Oriente Médio e todos os povos do mundo somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E terminando, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, esperamos vocês na próxima. Muito obrigado.